Boa tarde, irmãos. Hoje vou fazer uma meditação, continuando a exposição em Mateus, e nós vamos ler o capítulo 28, do versículo 1 a 10. Esse texto trata da ressurreição de Jesus. E por mais que, se formos pensar, a morte de Jesus tem um significado mais importante, vamos dizer assim, para o cristianismo, principalmente para o cristão, a morte de Jesus, ela é para o cristão a certeza de que os seus pecados foram pagos, de que ele foi substituído, Jesus pagou o preço por ele na cruz. Nós temos que a ressurreição ela é vital para o cristianismo também. Por que essa ressurreição ela é vital para o cristianismo? Porque assim, se os pecados foram pagos, o fato de Nosso Senhor ter ressuscitado, ela é a certeza de que nossos pecados foram pagos e aceitos pelo Senhor. Que o Pai, o nosso Deus, ele aceitou o sacrifício de Jesus Cristo por nós. A morte é importante porque ela é o próprio sacrifício, mas a ressurreição ela é a aceitação de nosso Deus do sacrifício de Jesus. E mais, a ressurreição é uma esperança para nós. Sem dúvida, porque nós não vivemos para essa vida. Todo cristão, ele vive com a esperança da ressurreição. A ressurreição é a parte acaba sendo uma das mais importantes do cristianismo pelo fato que é o exemplo, é a demonstração do que vai acontecer com nós. A Bíblia compara isso, que a ressurreição, nós vamos ressuscitar assim como Jesus ressuscitou. Assim como ele teve um corpo glorificado, nós teremos um corpo glorificado. E que esse mundo é só uma fase. Essa é a esperança de quando nós entendemos a ressurreição do Senhor. Pois bem, vamos ler aqui o texto e vamos discorrer sobre o mesmo aqui. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós, para a Galileia. Ali o vereis, e eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correndo anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide, dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Pois bem, esse texto aqui, para análise, a gente vai dividir ele em 3 partes. E nós vamos dividir nessas 3 partes levando em conta uma divisão que o próprio autor faz. Não uma divisão, mas o autor, Mateus, ele pretende aqui colocar algumas ênfases no seu relato. Ele coloca algumas ênfases, algumas palavras que chamam a nossa atenção. Na tradução nossa, esse tipo de entonação, esse tipo de ênfase, de esses coloridos se perdem às vezes. E Mateus, durante o seu evangelho, ele trabalha muito bem na escrita, no seu relato histórico aqui. E essas ênfases estão nas palavras que, em grego, que é o original que a Bíblia foi escrito, é lido como kaedu, pronunciado como kaedu. Kaedu. Essa palavra, na nossa tradução aqui, eu estou com a Almeida Corrigida Fiel, ela é traduzida como e eis que. Outras traduções também traduzem como e eis que.
E, na verdade, apesar de ser essa tradução que está aqui na Bíblia, essa não é a única tradução do Cai Edu. O Cai Edu, ele é melhor traduzido, uma tradução que se encaixa mais com o uso que Mateus faz também, aqui como vejam, olhem, vejam. E por que isso? Porque Mateus usa essa expressão para dar destaque à sua narrativa. Quando ele quer que a gente note algo, quando ele quer que a gente preste atenção em algo na sua narrativa, ele insere essa expressão, Cai Edu. E então quando a gente lê o eis que aqui, durante toda a Bíblia, especialmente Mateus, é isso que o autor está querendo dizer. No tempo dele não tinha como fazer negrito, como a gente faz hoje no computador. Ou colocar um itálico, ou sublinhado. Mateus não tinha computador. Então, o que ele faz é inserir palavras, expressões, que fazem com que nós observemos o texto com mais atenção e peguemos ali os pontos-chave da narrativa. E onde estão os caedus aqui? Os vejam. Os vejam com exclamação, que é um imperativo. Vejam. Bem, o primeiro caedu está no versículo 2. No início do versículo. E eis que houvera um grande terremoto. E segue a narrativa do texto. O segundo e o terceiro estão no versículo 7. Se os irmãos olharem, no versículo 7, na metade do versículo, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. E o terceiro está aqui. E eis que vô-lo tenho dito. E o quarto caedu está no versículo 9. E eis que Jesus lhe sai ao encontro. Então a gente vai levar a nossa narrativa observando o que Mateus quer que nós olhemos. Que ele fala, veja, olhe, vejam. E ele quer que nós notemos algo. E daqui, com base nisso, nós vamos analisar nosso texto. A primeira divisão vai do versículo 1 ao versículo 6. Essa divisão, ela, apesar do caedu estar no 2, o eis que está aqui no versículo 2, vamos colocar a divisão até o 6. Vamos levar essa entonação até no 6, quando aparece a próximo e eis que. Pois bem, a primeira divisão é a seguinte: vejam o poder de Deus. Vejam, é o que Mateus fala, o poder de Deus. E onde a gente pode ver o poder de Deus? Vamos seguir com a narrativa, no versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Bem, na narrativa aqui, com base nos outros evangelhos e até na própria original, a gente dá para entender que é domingo de manhã. Os judeus, eles consideravam o começo do dia no anoitecer, no pôr do sol. Mas, na narrativa, a gente entende que é domingo de manhã. Já tinha passado o pôr do sol e passado a noite. Era cedinho. Tem outro evangelho que fala que era de madrugada. Madrugadinha, ou seja, o sol estava a raiar, pronto a raiar. Mas por que eles vão de manhã? Bem, é para aproveitar a luz do dia. Elas tinham o ideal, não por Mateus não coloca isso, mas pelos outros evangelhos, de continuar a preparação do corpo. O corpo ele foi aprontado apressadamente por causa da sexta-feira, que era o dia da preparação para o sábado. E o sábado os judeus não movem uma palha. Então, elas teriam que terminar cedo o corpo e não podiam fazer nenhum trabalho. Então era necessário que no sábado mesmo, no sexta mesmo, desculpa, eles terminassem a preparação do corpo. Então, no domingo pela manhã, as mulheres aqui vão ao sepulcro com o intuito de terminar a preparação do corpo. Mateus não coloca isso pra gente. Talvez o que elas tivessem aqui no momento, a intenção era continuar o que tinha feito no versículo 61, que era sentar de frente à sepultura e ficar ali numa vigília. Mas não, o que nós podemos entender é que elas estavam mesmo, de fato, querendo fazer a preparação do corpo. E o versículo continua, no versículo 2, que entra o nosso Cai Edu. E eis que, vejam, houve um grande terremoto. E eis que houvera um grande terremoto. E eis que, vejam o quê? O que podemos observar aqui com atenção? O que Mateus está colocando para nós? Houve o grande terremoto. Notem, irmãos, o terremoto, ele acontece quando as mulheres estão ali. O terremoto acontece com as mulheres presentes ali.
Elas são testemunhas do terremoto. Elas não estavam de longe, elas viram. Elas estavam de frente ao túmulo e viram o terremoto. E o texto explica o terremoto, o porquê do terremoto. Versículo 2 ainda. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta. Bem, se pela narrativa, o que a gente pode ver aqui é o seguinte. Que o anjo, para remover a pedra, ele chacoalhou a terra. Ele não era muito ajeitado, né? Muito cuidadoso. Não, ele desceu do céu e chacoalhou a terra e assim tirou a pedra de lado. Ele não foi lá e empurrou a pedra, não. Ele chacoalhou a terra para a pedra sair. Uma demonstração enorme de poder. Né? E eu quero que os irmãos notem, conforme eu falei, isso tudo acontece ainda no clima do sábado. Então há essa grande demonstração de poder, um anjo do céu desce e a terra treme, a pedra se move e aquelas pessoas que estão ali, elas estão ainda naquele clima do sábado, a paradeira do sábado. O sábado tinha terminado, estava começando o domingo, mas aquele clima silencioso, parado, ainda permeava o ambiente. Né? O sábado tinha terminado, mas o silêncio ainda se mantinha. Então, de repente, a gente tem uma manifestação esplendorosa, poderosíssima de Deus. Uma expressão do poder de Deus ali para nós. Isso deve chamar nossa atenção. Mateus quer que chame a nossa atenção. Ele coloca ali um veja. Notem isso, observem isso. Vejam o terremoto. Vejam, o anjo desceu e se assentou. Observe essas coisas, é o que Mateus diz. E para quê? Por que temos que observar essas coisas? É muito simples. O mundo ainda está dormindo. O mundo está em silêncio. Tudo segue em silêncio ali. Mas nosso Deus não descansa. Ele rompe o silêncio, ele rompe a manhã, ele rompe aquela estagnação do domingo cedo, a apatia, daquele clima parado, e ele rompe esse marasmo da manhã e se manifesta com poder tremendo, de forma que ele se manifesta poderosamente. Assim é nosso Deus. E por que é importante nós notarmos essas coisas? Por que isso é importante da gente notar? Muito simples. Porque nós agimos muitas vezes como se Deus estivesse parado. Nós imaginamos nossa cabeça como se nosso Deus ele estivesse num sábado perene, constante. Como se ele estivesse sempre nesse sábado, sem mover uma palha, sem trabalhar, olhando tudo de longe ou nem olhando. Um Deus distante. Então a gente olha ao nosso redor, vê esse silêncio todo, a gente ora, parece que nada acontece, e passa-se os dias, meses e anos até, e não vemos respostas das orações ou do que nós esperamos. E a impressão que temos é que Deus está dormindo num sábado que nunca se acaba. Mas quando a gente olha para textos assim, não só esse, mas outros textos da palavra de Deus, nós vemos que isso está longe da verdade. Porque o nosso Deus, ele interfere, ele trabalha, ele muda o cenário que era de apatia, de paradeira, né, do marasmo, em um cenário de extrema agitação com o poder dele. O poder dele muda de repente as coisas. E uma coisa que parece que era um dia qualquer, um dia de tristeza, um dia parado, ele muda. E esse dia vira um dia agitado. Ele muda a realidade com o seu poder. Jesus disse, quando ele foi questionado por que ele curava no sábado, em João 5,17, ele disse que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele disse isso. Então, irmão, nós não podemos se distrair com o silêncio do sábado. Não podemos. Deus trabalha e não para de agir nunca. Ele sempre está trabalhando. Esse texto em Isaías aqui, Isaías 64:4, é um texto que nós devemos guardar na memória sempre. É um texto que nós devíamos ter ele em mente, grifar nas nossas Bíblias e decorá-lo. Que diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem seu convite se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Mateus ele usa esse contraste. Ele usa esse contraste aqui
para que nós não nos enganemos com o silêncio. Então, ele faz um grande terremoto, ele faz um anjo descer do céu e ele se assenta sobre a pedra. Na continuação do versículo 2, né? Que o anjo desceu do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Esse verbo em Mateus sentar-se, assentar-se, ele está ligado sempre, quando Mateus usa esse verbo, à majestade, à glória, né? À majestade. Essa é a relação, é um destaque especial que Mateus dá aqui, na utilização dele. Em Mateus 23, 22, Mateus fala que Deus está sentado sobre o trono. Em Mateus 21, 7, é dito que Jesus assentou-se sobre um jumentinho, é o mesmo verbo. Então, esse verbo sempre evoca essa grandeza, majestade, uma autoridade. Então, o anjo ele se assenta fulgurante, brilhante ali, dizendo o quê? Simbolizando o quê? Que a pessoa em volta naquele ambiente, a pessoa do que tudo aquilo se refere, é uma pessoa de autoridade. Ele não é um qualquer. É o Senhor nosso que ressuscitou, não é? Então, ele dá esse aspecto, ele dá esse entender aqui. E ele continua no versículo 3. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Irmãos, olha a continuação do relato, quando eu fiz da autoridade. Esse relato, quando ele descreve o aspecto do anjo, que ele era parecido como um relâmpago, ele brilhava, ele fulgurava, e suas vestes eram brancas como a neve. Quando a gente lê esse relato aqui, a gente associa imediatamente com Mateus 17, que fala da transfiguração. É um gatilho que Mateus coloca aqui. Ele coloca um gatilho para que nós lembremos desse relato, porque é a mesma descrição que ele dá a Jesus. Então aqui, ele mais uma vez, ele traz essa noção de glória, falando que a pessoa que ressuscitou ali é uma pessoa de autoridade, uma pessoa gloriosa. É Jesus que é cheio de glória, que tem suas vestes brilhando na transfiguração. Ele ali, aqui semelhantemente, né? Ele se apresenta a nós e faz com que nós lembremos da glória de Jesus Cristo. Mateus ele faz esse gatilho também quando associa os montes do Calvário com o monte da Transfiguração também, no capítulo 27. Que mesmo no Calvário, Jesus, nós podemos ver a glória dele, quando ele associa essas duas coisas e faz com que nós lembremos da Transfiguração. E aqui também, ele faz a mesma coisa. E passa essa mensagem para nós, que se o mensageiro ele é envolto nessa glória, imagina o que enviou a mensagem. Se aquele que traz a mensagem para nós é tão glorioso, que é o anjo aqui, que Deus o Senhor enviou, imagine o dono da mensagem. Quão glorioso ele é. Pois bem, irmãos, no versículo 4, os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então não é só a terra que treme, os guardas tremem também, não é? É isso que diz aqui, os guardas tremeram. Essa expressão aqui que Mateus usa no original é uma palavra que é derivada da própria palavra terremoto. Então está falando que houve um terremoto na terra e com isso também um terremoto nos guardas. Os guardas estavam ali batendo os joelhos. Bem, os guardas eram medrosos? Você acha que os soldados romanos eles eram medrosos? Não. Eles eram muito corajosos. Mas aqui diz que eles tremeram. Eles não conseguiam parar de chacoalhar, joelhos batendo. Que cena. E não é só isso não, fica por aí. Eles ficaram como mortos. O que significa isso? Eles desmaiaram. Meus irmãos, que cena é essa? Que cena é essa? Os soldados romanos ali, batendo os joelhos de medo, igual menininhas, coelhinhos, medrosos. É um absurdo. É uma visão tão chocante para eles, mas tão forte que foi aterrorizante. Eles não suportaram isso e tombaram. E Mateus ele faz, o jeito que ele arma a cena aqui, ele não se diz que eles desmaiaram, mas porque ele quer passar a imagem o seguinte, ele arma um contraste aqui. Ele é muito habilidoso como escritor. Ele arma um contraste que dentro do túmulo não havia morte, mas fora do túmulo os soldados estavam como mortos.
Dentro do túmulo nem cheiro de morte existia. Mas fora do túmulo, os soldados pareciam mortos. Mateus é muito habilidoso, irmãos. No versículo 5, mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo. É simples. Eles, o anjo está dizendo, eles podem sentir medo. Eles desmaiam de medo. Vocês não. Vocês não devem temer. Mulheres, não é para vocês temerem. Esses marmanjos aí, que estão dando esse bafão, né, fazendo essa cena, eles devem temer. Desmaiando, caindo aí, desmaiando de medo. Mas vocês não precisam ter medo. Nosso Deus, ele faz a terra tremer e faz as pessoas tremer também. Os inimigos da fé, irmãos, eles têm que tremer. Eles têm que ter medo do nosso Pai, do nosso Deus. E se não têm, devem ter. Mas nós não precisamos ter medo de nada. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não devemos temer nada, muito menos os inimigos da fé, aqueles que se opõem contra o nosso Senhor, os inimigos da verdade. Porque Deus pode fazer o coração deles se derreter de medo, se acabar em medo. Os discípulos não deveriam ter medo, nem diante da vida, como eu disse, nem diante da morte. Mas por que eles não deveriam ter medo? Porque eles têm que ver. É isso que Mateus diz aqui. Ele fala, vejam o quê? O poder de Deus. Vejam, não percam de vista o poder de Deus. Ele faz a terra tremer. Ele faz os soldados tremerem, as pedras rolarem, os anjos descerem do céu. Ele é o Senhor do Rei do Universo. Ele ressuscita os mortos, não tenham medo. Ele faz tudo. Olha o poder dele. Não tenham medo. Veja o poder de Deus e não tema. Essa é a mensagem aqui. Esse é o vejam de Mateus. E ele diz, continuando, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. No versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Interessante aqui, né? Olha que curioso. O anjo, a gente tem uma ideia errada. O anjo, ele não abriu a pedra, não tirou a pedra, não abriu a porta do túmulo para Jesus sair. Jesus já tinha saído e os soldados nem notaram. O anjo abre a pedra para as mulheres olharem lá dentro. É para isso que ele abre. Para elas verem que Jesus ressuscitou. Que elas não tinham condições de tirar a pedra. Mas ele abre a pedra para elas. Como que a gente sabe que Jesus não precisava disso? Se os irmãos lembraram do relato de João 20, os discípulos estão na casa, escondidos ali, trancados. E Jesus toca a campainha? Não. Ele bate na porta? Também não. Ele se coloca no meio deles. Ele simplesmente aparece ali, diz paz, sejam com todos. Assim é nosso Deus, ele é poderoso. A gente vê essa ilustração errada de Jesus, né? Da ressurreição. A pedra para o lado, Jesus saindo, olhando para o lado, para o outro, meio perdido, olhando se não vai chover. Não, irmãos, essa ilustração é totalmente errada. Nosso Senhor não precisava disso. Ele não precisava disso. Ele não precisou bater em porta nenhuma. E aqui é um vejam. Que vejam o poder de Deus. Nenhuma pedra o segura. Nenhuma rocha o detém. Muito menos essas cadeias, as algemas da morte. Nada o detém. Nada pode segurá-lo morto. Nada consegue detê-lo. Ele é o nosso Deus. Vejam. É isso que Mateus diz aqui. Vejam. Olhem o poder de Deus. E essa é a primeira tônica de Mateus. Esse é o primeiro vejam de Mateus aqui. Vejam. Vejam como é poderoso. Vejam como ele faz os homens tremerem. Como ele faz o anjo descer do céu. Veja como ele faz as pedras rolarem. O chão tremer. Ver como seu filho ressuscita. Vitorioso, sai da morte. Como ele ressuscita dos mortos. O túmulo está vazio. Veja o poder de Deus. Havia silêncio. Sim. Ninguém fazia nada. Uma palha não era movida no sábado. E aquele silêncio perpetuava. Estava tudo parado. E no nosso redor é assim. Mas lembre-se. Deus é poderoso. Ele está atuando. Ele sempre está trabalhando. Ele sempre está agindo. E Ele está sempre trabalhando
agindo em prol do seu povo. É assim que ele é. Ele trabalha em prol do seu povo. Então, Mateus diz aqui: vejam o poder de Deus e não temam. Vejam o poder de Deus e não temam. Muitos crentes vivem com medo. Muitos irmãos vivem com medo. Com medo de tudo. Tem medo da morte. Tem medo do que vão dizer. Medo de todas as coisas. E de fato, irmãos, nós somos muito frágeis. Frágeis demais. Qualquer gripe nos derruba. Um resfriado. O mosquito da dengue é minúsculo. E ele nos mata. Ele nos mata. Nos prostra. Né? Como nós somos fracos. E não é só essas coisas que a vida traz de chofre, né? De pauladas da vida. Mas também nós próprios. Nós somos fracos. Vamos pouco a pouco deteriorando. Morrendo. Se acabando. Envelhecendo. Vamos ficando cada vez mais fracos. Mais suscetíveis a cair. Perdemos os cabelos. Perdemos a força, os músculos. A voz. A visão. Tudo vai se deteriorando com o tempo. Mas Mateus, ele quer que nós paremos um pouco aqui. E observemos e vejamos o poder de Deus e como ele trabalha. Como ele é poderoso. E ele controla o universo. E ele sustenta todas as coisas. Ele faz o sol no seu curso, se mantém pela força da sua mão. Pela força da sua mão a lua se mantém. As estações do ano se mantêm. Tudo acontece pelo seu poder. Ele sustenta com a força do seu poder o universo todo. Que mal que pode vir sobre você? Se ele faz tudo isso com coisas tão grandes, o que ele pode fazer por você que é tão pequeno? E qual que é o maior mal que pode vir sobre nós aqui nessa vida? É a morte. Pois bem, meu Senhor venceu a morte. Ele ressuscitou da morte. Ele quebrou essas cadeias. Vejam, olhem o poder de Deus. O túmulo está vazio. Ele é poderoso para romper todas as cadeias da morte. E essa é a mensagem de Mateus. Não tema, observe, veja o poder de Deus. Como ele é poderoso. E a segunda ênfase de Mateus, versículo 7. Vamos ver onde está. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis. E eis que ele vai para diante de vós na Galiléia. Então, Mateus ele enfatiza esse detalhe. Vejam, ele vai adiante de vós na Galiléia. Observem, vejam. Por quê? Porque ele faz isso. Ele dá ênfase nessa parte. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: vejam um novo começo. Vejam, acontecerá um novo começo, um recomeço. Onde tudo começou? Onde o ministério do Senhor começou? Os discípulos foram chamados na Galileia. Lá que tudo começou. Agora existe essa ênfase aqui. Vejam, ele vai adiante de vós a Galileia. Por quê? Porque tudo vai se reiniciar. Irmãos, é importante saber disso, que haverá um novo começo. E isso que a ideia da Galileia trazia para eles. Por que isso trazia? Porque os discípulos, eles falharam na primeira fase. Os discípulos falharam. Na primeira fase, eles negaram o Senhor. Eles fugiram com medo, abandonaram o Senhor. Pedro negou o Senhor. Todos eles negaram. E a primeira fase foi um fracasso para eles. Então, é agora a hora de uma nova fase. Um novo começo. Porque agora, tudo seria diferente. Eles seriam revestidos pelo poder do Espírito Santo. E com essa visão do Cristo ressurreto, e com um novo comissionamento, o ID que o Senhor propõe ali, que fala para eles, eles entrariam para uma nova fase, um novo começo, e isso faria toda a diferença. Por isso, o destaque de Mateus aqui, meus amados. Vejam, uma nova fase vai se iniciar. Vejam,
Vão para a Galileia, que as coisas vão se iniciar. Perceba, amados, isso é importante para nós também. Por que isso é importante? Porque nós também tivemos um novo começo. E quando nós tivemos um novo começo? Quando nós encontramos o Senhor no momento da nossa conversão. Esse foi o nosso novo começo. Essa foi a nossa Galileia. A Bíblia chama isso de um novo nascimento. Esse é o nosso recomeço. E esse novo começo nosso deve nos estimular também. Deve nos estimular, porque do nosso novo começo, o crente ele recebeu um novo propósito de vida. Ele foi transformado, ele nasceu de novo. Ele foi revestido com o poder de Deus, transformado por sua graça. Houve um novo começo. No nosso encontro com o Senhor na nossa Galileia, nós recebemos novas ordens. Nós recebemos uma comissão do Senhor de testemunhar do seu nome. Nós recebemos uma nova natureza. Nós temos uma nova visão de mundo. Nós somos outras pessoas. E temos que lembrar disso diante desse texto aqui, meus amados. Porque se nós não lembrarmos disso, ou se nós não vivermos essa nova vida, a nossa vida cristã será em frangalhos, nossa carreira cristã. Né? Ia ser péssima. E muitos crentes são assim. Não fazem nada. Não fazem nada para o Senhor. E vivem a vida, parece que nunca houve um novo começo. E nós nos questionamos às vezes, olhando alguns irmãos. Houve um novo começo? Houve um novo começo? Em que sentido houve um novo começo? Se nada mudou. Houve mesmo? A esposa antes da Galileia e a esposa depois da Galileia. Parece que nada mudou. Não houve uma mudança de comportamento. Ela continua a mesma e submissa, rebelde, boca dura, mesma coisa, desrespeitosa, mesma coisa, brigando o tempo todo. Nada mudou, não houve um novo começo. E o marido, pré-Galileia e pós-Galileia, não mudou nada. Nada se altera. Será que houve mesmo um novo começo? Houve mesmo um novo começo? Ele não ama sua esposa. Ele não a trata bem, com respeito. Ele não cuida da sua esposa como um vaso mais frágil. Ele não age dessa forma. Ele não educa seus filhos, sua família, no temor do Senhor. Ele nem se preocupa com essas coisas. Não tem diferença no antes e no depois desse novo começo. E os filhos? Que diferença há? Eles continuam rebeldes aos seus pais, não obedecem seus pais, não tem diferença nenhuma. Continua tudo igual, nada muda. Houve esse novo começo? Ou o que houve foi só uma mudança de endereço? Antes eles iam na igreja X, agora vem aqui. Antes eles iam no terreiro, na igreja católica, ou na outra igreja pentecostal, e agora vem aqui, no meio da igreja batista. Se nada mudou, continua igual. Houve mesmo um novo começo. Mas quando Jesus disse depois, e o anjo aqui, disse para eles irem para Galileia, eles sabiam que lá haveria um novo começo. Lá tudo se reiniciaria. Marcaria o início de tudo, haveria uma transformação. Isso é o novo começo, um novo nascimento. Os discípulos que eram covardes, os discípulos que eram fujões, que arregaram, né, vamos dizer assim, eles se tornariam corajosos. Pedro, que negou o Senhor, que diante de uma criadinha qualquer, uma empregada, ele não teve coragem de assumir que era discípulo de Jesus e negou 3 vezes. Agora, diante de autoridades, ele se colocaria, se apresentaria destemido, com coragem, vigor, e eles viveriam uma vida de santidade, ousadia e morreriam pelo Senhor. Isso é consequência do novo começo. Do Espírito Santo trabalhando, do novo nascimento. Haveria uma mudança, meus amados, depois da Galileia. E o fato é que se não houve nenhum encontro na Galileia,
nenhuma mudança acontece. Apenas a mudança de endereço. E no final do versículo 7, continuando. Eis que vô-lo tenho dito. Aparece outro Caedu aqui. Outro, vejam aqui. Vejam, mulheres, é como vos digo. Por que ele diz isso para mulheres? Muito simples. Ele está dizendo o seguinte. Isso vale para vocês também. Vejam, mulheres, vocês são discípulos de Jesus? Então isso vale para vocês também. É como eu vos digo, vão para a Galileia. É isso que eu vos digo, vão para a Galileia. O encontro na Galileia é para todos, homens e mulheres. O encontro da Galileia é para todos, homens e mulheres. Você já teve seu encontro na Galileia? Não importa quem, todos devem ir para a Galileia. No sentido figurado, nós estamos falando, né, irmãos? Todos devem se encontrar com o Senhor. Todos devem se arrepender e se achegar ao Senhor, receber uma nova vida, um novo nascimento e viver uma vida santa ao Senhor, dedicada ao Senhor, fazer esse voto ao Senhor de vida. Esse encontro da Galileia, meus irmãos, é um encontro de transformação, um encontro de nova vida. Você já teve esse encontro de coragem, de testemunho, de serviço ao Senhor, um encontro de serviço. O encontro na Galileia, nós lemos no final do capítulo aqui, é o ide. Jesus chega, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é o ide por todo mundo. Fazei discípulos, esse é o encontro da Galileia. Toda autoridade me foi dada, ajoelhe-se diante de mim, esse é o encontro na Galileia. Toda autoridade me foi dada. Esse é o encontro, meus irmãos. A submissão ao Senhor, serviço. Você já se curvou diante daquele que tem toda a autoridade, de Jesus ressurreto? Você já se curvou diante dele? Você é um servo dele que faz discípulos, testemunha, convida de santidade em suas palavras? Ou não? Se não, Mateus ele quer que você olhe no versículo 7 e preste atenção nos Caedu, nos vejam. Vejam, vede ao encontro na Galileia. E esse encontro é para você, vai mudar você. Esse encontro é para todos. É para todos que seguiram o Senhor, que servem o Senhor. Se você diz que teve um encontro e nada mudou, reveja se houve mesmo esse encontro. O discípulo, conforme eu disse, ele serve, obedece e ajusta sua vida em santidade. Mas isso só acontece depois do encontro da Galileia. E esse trechinho termina. E nós temos mais um vede, mais um vejam, um Caedu para ver aqui, mais o último ponto. E seguindo o versículo 8, e saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. É interessante, meus irmãos, um misto que há aqui de sentimentos dela, né? Passagem bastante natural, mas quando prestamos atenção, é interessante. Temor e alegria. É contraditório até, mas parece algo que a gente sente numa montanha-russa, né? E parece que a vida cristã é assim, não é? Uma montanha-russa. Uma mistura de temor a Deus e alegria. É assim que talvez seja a vida cristã. É assim que eu vejo, é um equilíbrio. É uma vida equilibrada. Os incrédulos não são desse jeito, né? Os incrédulos não são assim. Eles acham que para eles ser felizes, contentes, eles têm que matar Deus. Eles não entendem de nós. Isso, tipo assim, como você pode crer no Deus tão poderoso e ser feliz? Esse Deus pode te esmagar. Ele pode não gostar mais de você e te matar. E acabar com você. Como? Mas para eles não faz sentido. Então o que eles têm que fazer? Matar Deus. Ah, Deus não existe. Ah, agora eu posso ser feliz. Agora eu posso seguir minha vida e festejar e ser feliz. Essa alegria infeliz, né? E quanto mais eles se acham felizes, mais infelizes ficam. Com essa alegria falsa. Porque eles não têm o temor de Deus. E há os contrários também. Há os, como os monges da Idade Média, que vivem com medo. E acham que para servir a Deus
É necessário não ter alegria. Uma vida de contrição apenas. Separar do mundo. Não ter alegria nenhuma. E viver sempre com medo. Com medo da punição, com medo de Deus, com medo de tudo. É assim que eles viviam. Os incrédulos de um lado, os monges do outro, né? E os incrédulos, quando não matam Deus, vivem como se ele não existisse. Essa é a palavra incrédulo. Que significa, né? Você não levar Deus em conta. É isso que é. Mas nós não somos assim. Nós temos esse misto. E é assim que temos que criar nossas crianças, eu vejo. Assim que temos que educar nossos jovens e nossa família ser moldadas desse jeito. Um misto de temor a Deus. Eu temo a Deus. Ele criou tudo, ele é poderoso, ele está sobre tudo. Ele governa, ele causa terremotos, ele está sobre tudo, ele pode me esmagar. Mas ao mesmo tempo, eu estou feliz. Por quê? Porque eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que ele perdoou meus pecados. E ele não está contra mim, ele é meu aliado. Ele está a meu favor. É isso que é esse misto do cristão. Então, meus amados, aqui elas saem correndo. As mulheres saem correndo. Sem entender direito o que está acontecendo com elas. Esse sentimento misto de alegria e medo. Elas estavam com medo porque elas viram a glória de Deus ali. Elas viram o terror que causou nos soldados, o terremoto, o anjo e tudo o que aconteceu. E felizes porque o Senhor tinha ressuscitado. E elas vão correndo. Elas vão contar para os discípulos. Mas elas são interrompidas. Elas são interrompidas aqui. Pelo quê? Por um vejam. Elas estavam correndo para contar. Desesperadas para contar, mas elas não conseguem. Talvez contaram depois, mas um vejam interrompe elas. E eis que Jesus, no versículo 9, ele sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Vejam o Cristo vivo. Isso interrompe elas. Vejam, não percam de vista. O Cristo vivo está diante de vocês. O que elas fazem? Elas, versículo 9, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Vejam o Cristo vivo. O que eu faço? Eu estou vendo o Cristo vivo. Eu estou diante do Cristo vivo. O que eu faço? Se ajoelhe. Abrace seus pés. E ouça o que ele diz. Versículo 10. Então Jesus disse-lhes: não tenham medo, não temais, não tenham medo. Veja o Cristo vivo. Veja o Cristo vivo. Curve-se aos seus pés, adore. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com os aplausos do mundo. Não se preocupe com a glória do mundo, com a aprovação do mundo. Você está diante do Cristo vivo. E diante do Cristo vivo você o adora. Curve-se e adora ele. Ouça o que ele diz. Não tenham medo, não temam. Ele continua no versículo 10. Ide dizer, meus irmãos. Ide dizer, meus irmãos. Irmãos, o que ele está fazendo aqui, meus amados? Ele chama aqueles que os abandonaram de irmãos. Ele chama aquelas pessoas que o desprezaram de irmãos. É isso que ele faz. Mas eles desprezaram o Senhor. Eles fugiram do Senhor. No momento de maior agonia, eles simplesmente fingiam que não conheciam. É isso que eles fizeram. Eles o negaram. Eles queriam ter esquecido tudo aquilo, se trancaram num lugar e queriam ser esquecidos pelo que aconteceu. Não levaram nada em conta do que Jesus ensinou. Mas para Jesus nunca houve um rompimento. Para ele nunca houve. O seu amor é infinito. Eles são meus irmãos. Vão até meus irmãos. Digam para eles ir para Galileia, que lá haverá um novo começo. Um novo começo, um recomeço. Veja o Cristo vivo. Vejam o Cristo vivo. Ele tem um recado para todos. Essa é a ênfase de Mateus. Vejam ele. O Cristo vivo. E qual o recado que ele tem para nós? O que devemos fazer diante do Cristo vivo? Se você está em comunhão com ele, se você está em comunhão com o Cristo vivo, curve-se diante dele. Abrace os seus pés e o adore. Não adore seu dinheiro. Não adore nem mesmo sua família. Não adore sua ambição, nem seus sonhos. Não adore nada disso. Seus prazeres, nada. Se for necessário, abra mão dessas coisas, desfaça dessas coisas, chute essas coisas para longe de você, se for necessário. Mas adora ele, sirva ele, trabalhe para ele, se curve diante dele, sirva ele. Isso que você tem que fazer diante do Cristo vivo. É assim que tem que ser nossa vida. Diante do Cristo vivo, sirva, adore-o.
Preste uma vida de serviço e adoração diante dele. Se estamos em comunhão com Cristo vivo, façamos isso, irmãos. Bem, e se não estamos em comunhão com Cristo vivo? Se não estamos em comunhão com Ele, o que vamos fazer? Olhe para o Cristo vivo e diga: eu te traí. Veja como Ele te chama. Ele te chama de irmão. É assim que Ele te chama. Eu te traí. E eu te decepcionei. Há um novo começo. Diga a Ele: eu te traí, eu te decepcionei, eu te desonrei, eu pequei, eu te rejeitei, eu virei as costas. Mas eu vou a Galileia. Eu vou a Galileia novamente. E lá eu vou me encontrar com o Senhor. Faça isso. Ele te chama de irmão. Ele não virou as costas. Ele nunca rejeitou você. Então eu vou para Galileia e vou me curvar diante de seus pés e o adorar. E receber dele um novo desafio, um novo recomeço. Um novo começo. Meus irmãos, veja o Cristo vivo. Veja o Cristo vivo, considere a realidade do Cristo vivo e se curve diante dele. Se você está em comunhão com o Cristo vivo, ajoelhe, abrace os seus pés e o adore. Se você não está em comunhão com o Cristo vivo, faça as pazes com ele hoje. Essas são as ênfases de Mateus. E que essas 3 ênfases, meus irmãos, elas sejam reais em nossas vidas. Amém?